Olá pessoal, eu sou Felipe Góes, cirurgião plástico e professor, e esse é mais um episódio do Plástica em Foco, o podcast. Aqui nós debatemos os temas do universo da cirurgia plástica em uma linguagem simples, de forma instrutiva, para pacientes que desejam saber mais sobre determinados procedimentos e médicos que desejam aprofundar seu conhecimento dentro do universo da cirurgia plástica, sempre baseados nas mais sólidas fontes científicas, de modo que a nossa maior meta é democratizar a informação. E no podcast de hoje, no episódio de hoje, nós trataremos de um tema bastante recorrente dentro da cirurgia plástica, o aumento mamário. Exatamente. Bem, primeiramente vamos entender um pouco desse histórico. No episódio de hoje nós abordaremos a temática de uma maneira diferente das que nós já vínhamos abordando, de modo que através de um monólogo eu abordarei a temática do aumento mamário através de implantes de silicone e abordando o histórico, abordando a temática dos implantes de uma forma geral, abordando a cirurgia, do procedimento cirúrgico em si, e também os temas polêmicos da atualidade, como a síndrome ásia e o linfoma anaplásico de células gigantes. Então, em 1962, na cidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, foi realizada a primeira cirurgia de aumento mamário através do uso de implantes de silicone. A cirurgia plástica é uma especialidade relativamente recente dentro do arsenal de especialidades médicas, em comparação a outras especialidades que são mais tradicionais. Até meados do século passado, a cirurgia plástica era restrita basicamente a procedimentos reparadores. Foi com o advento das pesquisas de Ivo Pitangui que a cirurgia passa a despontar e ganhar respaldo para cirurgias mamárias, cirurgias de contorno corporal. Então, em 1962, como eu disse, em Houston, no Texas, uma mãe de 6 filhos foi submetida a um aumento mamário através de um implante de silicone coesivo. Esse implante, ainda rudimentar, gerou na paciente uma repercussão extremamente interessante, né? Então, a paciente, o que traduz uma questão que hoje a gente já sabe ser bem frequente, a paciente, ela relatou, isso nos livros históricos é bem dito e bem difundido, que ela passou a chamar muito mais atenção ao passar nas ruas e mesmo que as pessoas não soubessem exatamente o que tinha acontecido. Então isso mostra como a mama já é um ponto estético muito importante. De 1962 até agora, aí já são um arsenal de praticamente 52 anos, os implantes de silicone e o procedimento cirúrgico em si sofreu grandes mudanças, certo? Já no final dos anos 1970, o FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, a análoga da Anvisa aqui do Brasil, ela libera os implantes para usos cosméticos rotineiros. Então, nos anos 1980, as cirurgias de aumento mamário atingem o seu patamar maior, né? E esses implantes vêm sendo modificados, certo? Vale salientar que os implantes que se utilizam hoje são implantes que foram mudando de geração em geração. A tecnologia utilizada nesses implantes, ela foi sendo modificada. E também deve-se lembrar que esses implantes de gel coesivo, porque o silicone que forma o implante, quando por acaso o implante vem a ser rompido, esse silicone tem um poder de coesão, ou seja, tem um poder de unir essas partículas de modo que esse silicone não extravase e vá para outras partes do corpo, como por exemplo é o silicone industrial, que não tem essa coesividade, ele é muito mais fluido, então recai em vários problemas pela migração do silicone. Então, durante todo esse tempo, o implante ele começa a ser mais seguro, ou seja,
ter menos chance de ruptura, certo? E nos casos em haver ruptura, ter uma coesividade maior. E também, como o implante é um corpo estranho dentro do organismo, ele foi sendo modificado, ele foi evoluindo para que o corpo também respondesse de uma forma menos intensa como um corpo estranho. Então, todas essas gerações elas foram sendo modificadas nesse ponto. A gente deve salientar que a cirurgia de aumento mamário, ela não é feita exclusivamente com implantes de silicone. Ela pode ser realizada com implantes salinos, que são o carro-chefe dos países da América do Norte, como os Estados Unidos e o Canadá. São implantes que são inseridos na paciente e são repletos, são preenchidos com soro fisiológico, certo? Então, não são implantes de gel coesivo de silicone. E também o aumento mamário pode ser feito mais recentemente com o uso de gordura, através de lipoenxertia. Então, a gente tem que... o termo prótese de mama, ele não é um termo que se adequa bem. A prótese, ela remete à substituição de uma estrutura orgânica. Então, você tem uma prótese valvar, por exemplo, do coração. Você troca a válvula por uma válvula artificial, mas você não está trocando a mama. Então, a gente designa o termo implante como mais adequado. E o nome do procedimento, aumento mamário. A metonímia que sucumbiu em todos, que é a denominação do procedimento como prótese de mama, como eu disse, é uma metonímia, mas acaba sendo como esse procedimento ficou popularizado. Então, a gente já entendeu que durante esses 52 anos as próteses foram sendo modificadas para que o corpo reagisse menos tivesse menos essa reação de corpo estranho, certo? E também fornecesse uma maior segurança, certo? Lembrando que os implantes eles são submetidos a diversos testes, certo? De impacto. E é bastante incomum que o implante venha a romper por um impacto mecânico, como um acidente automobilístico, por exemplo. Há uma certa proteção, certo? Então, já nos situamos nisso aí. Então, os implantes, quais são as variações, como é que a gente decide? Vamos entender primeiro os tipos de implante, certo? A queixa da paciente no consultório vai ser o desejo de aumentar a mama. Como você vai atingir esse objetivo, aí é onde parte a técnica. Então, essa técnica remete ao entendimento do procedimento cirúrgico em si, mais o entendimento das variedades de implantes mamários disponíveis no mercado. Então, os implantes, eles variam primeiro de acordo com o formato, certo? Os implantes podem ser redondos, podem ser anatômicos, que tem aquele formato típico em gota, certo? E podem ser cônicos. Os implantes geralmente utilizados são os implantes redondos. São aqueles implantes em que a distância do centro até a periferia dele é a mesma em toda a extensão do implante, certo? O implante anatômico tem um formato em gota e o implante cônico ele tem um formato realmente de cone, certo? Então ele dá mais projeção. Qual é a diferença em relação ao formato? O formato anatômico ele tem uma indicação precisa, seja na reconstrução de mama, no caso do câncer de mama, ou nas mamas em que a parte inferior da mama é pouco desenvolvida. E aí, aquela curvatura que o implante tem inferior consegue posicionar melhor. De modo que o implante em gota não significa que a mama vai ter mais decote ou menos decote. Não é o formato que designa isso, certo? E o implante redondo é o que rotineiramente a gente usa. A outra variação é em relação ao revestimento. Como é que o implante é fabricado? Se você for na fábrica, você vai ver que são feitos moldes e aqueles moldes são revestidos por 7 camadas de silicone, certo? E foi, durante o tempo, necessário que fossem criadas tecnologias que aderissem aquele implante aos tecidos, para que, dessa forma, o implante não
girasse o implante e não se deslocasse para outros locais, certo? Então foram criando revestimentos. Então os implantes eles começaram lisos, onde se tinha muita rotação, mau posicionamento e começaram a evoluir para os implantes texturizados. Primeiro a texturização grosseira até uma texturização mais fina, que é o que se utiliza hoje, onde se busca uma certa adesão, mas sem também suscitar muita reação inflamatória. Inflamação significa reação a um corpo estranho. Inflamação não é infecção. Inflamação é o corpo respondendo ao agente. Então, a inflamação, o implante é um agente externo, então o corpo responde a esse implante de uma forma inflamatória, certo? Então, a texturização é o que a gente tem hoje de mais moderno, a nanotexturização, e o último revestimento, que é o de poliuretano. O poliuretano é um revestimento extra, além das 7 camadas de silicone, que vai funcionar como uma espécie de velcro. Ele reage em contato com o sangue, ele promove uma adesão maior daquele implante, de forma que aquele implante acaba por grudar mais. Então, ele acaba sendo benéfico naquela paciente que tem mais flacidez mamária. Então, ele consegue dar uma certa correção nessa questão, tá? Mas é um revestimento a mais, então dá uma certa reação inflamatória exacerbada. Então, se pesa o custo-benefício. O outro ponto, que talvez seja o mais polêmico de todos, é a projeção do implante. O que é a projeção? A projeção é a distância antero-posterior, certo? Como assim, doutor? A distância antero-posterior é como aquele implante se projeta para a frente, certo? Então, se tinha a cultura, antigamente, de que implantes de projeção super alta, as projeções elas podem ser moderadas, alta e super alta. A projeção super alta, que são implantes de base pequena e bastante projetados, eles davam um efeito de colo mais marcado. E viu-se que todos os estudos mostravam que isso não era verdade. Então, eram aqueles implantes típicos dos anos 2000. Então, se você vê uma paciente dos anos 2000, uma paciente dos anos 2010, uma paciente dos anos 2020, que fez um implante mamário, você vai ver que a diferença é grotesca, certo? Porque ali reflete uma tendência daquela época. Então, naquela época, se tinha aquele período paniquete, onde a paciente tinha aquele implante esférico, praticamente, e achava-se que isso era o perfil estético que se buscava, mas acabou que não era, porque isso traz artificialidade, isso foge do padrão do que a paciente busca, que geralmente é um padrão mais próximo da normalidade, de uma coisa mais natural. A brasileira, ela não chega ao padrão da norte-americana, que usa um implante muito grande, mas ela também não chega a uma paciente europeia que usa um implante muito pequeno. Então, é uma paciente que geralmente rotaciona pelo meio termo das cirurgias. Então, na cirurgia de mama, isso também é um reflexo. Então, viu-se que não era verdade, então começou-se a entender que, na verdade, o que você precisava era preencher o espaço. Então, muitas vezes, o implante de projeção moderada, o implante moderado, ele é mais largo. Como assim? Se você tem 400 ml numa projeção super alta, 400 ml numa projeção moderada, para que o de projeção moderada consiga atingir os 400 ml, ele precisa ser mais largo, já que ele não vai ter projeção. Então, o volume se espalha ali na base, enquanto o outro, que é mais pontudo, a projeção, ela ocupa o volume quase que a totalidade do implante e a base dele é muito estreita. Então, acabava que a paciente se subtraía o que a paciente realmente precisava, porque é uma conta aritmética, você plota num gráfico e aquilo ali vai dar o volume exato que a paciente precisa. Então, acabava que esse volume era muitas vezes superestimado, utilizando implantes muito grandes para conseguir o preenchimento, tensionando usar obrigatoriamente o implante super alto, porque um 450 super alto vai ser muitas vezes o que um 350 moderado consegue preencher, certo? Então, começou-se a ver que, na verdade, isso de super alto, que hoje ainda é uma coisa que a paciente traz muito para o consultório, porque na literatura leiga, se você abrir os sites leigos, esse é o ponto mais crucial que é abordado. Então, às vezes, é uma questão de você desconstruir
uma formação que aquela pessoa vem, porque ela busca, é normal, a pessoa busca na literatura leiga, nos sites leigos, alguma informação, ela tem curiosidade. Hoje a informação ela é muito rápida, certo? Então, por isso que nós temos espaços como esse, porque a gente desconstrói esse mito, né, do achismo, e a gente vai pela ciência. Então, a projeção, essa é a questão. Por último, a última característica é o volume. Como eu citei, é o último ponto, certo? Apesar de ser o primeiro ponto que é trazido durante o exame clínico. O volume é a última questão, por quê? Porque após feito o exame físico, são aferidas todas as medidas, o tamanho da base da mama, se a mama tem flacidez ou não, a distância da areola, a parte que contorna o bico, a distância da areola até a fúrcula external, se ela está bem posicionada, se ela está na altura média do braço, ou seja, ela tem que estar bem posicionada, porque a cirurgia de aumento mamário ela não vai corrigir o mau posicionamento dos tecidos. Aí tem que ser uma mastopexia, cirurgia de corte. Não vai ser uma cirurgia de aumento só. O aumento é basicamente para aumentar o volume, certo? Então, é uma paciente que tem hipomastia. Se tem pitose, mama caída, aí é outra questão. Aí vai do diagnóstico, certo? Então, por isso que é importante, por isso que essa cirurgia é uma cirurgia simples dentro do arsenal terapêutico, mas é uma cirurgia que envolve muita ciência se você for analisar ela ao pé da letra, certo? Por quê? Porque um diagnóstico errôneo vai fazer com que você utilize um implante, às vezes, muito maior numa mama flácida, que já não tem sustentação, e a paciente acaba em 3, 4 meses tendo um resultado indesejado e acabando tendo que recorrer a uma cirurgia maior depois para atingir o objetivo estético que ela quer, certo? Então, como eu falei, o volume é a última questão. Depois que você decide a projeção, que a gente adota a projeção moderada e alta, nunca super alta, certo? O revestimento, geralmente nanotexturizado, porque evita os extremos. Então, assim, eu sempre busco evitar os extremos, certo? O formato redondo ou anatômico, o anatômico tem sim indicação, e o fato de usar anatômico não vai fazer com que não haja projeção, não haja colo marcado, não é isso que define o colo, certo? Ele tem indicação para corrigir o posicionamento inferior da areola. E depois que eu tenho todas essas características, com a medida do tórax dela, eu vou conseguir olhar no catálogo e ver que aquela medida corresponde a um volume específico, certo? Então, por isso que eu disse, o volume acaba sendo a última questão. Se eu partir do volume para trás, para frente, vamos dizer que o volume no sentido oposto, claro, a gente tenta, vai ser um hiato, a gente chega num hiato de volumes, e dentro daquele hiato, o volume que a paciente deseja, ou menor ou um pouco maior, assim como tem essa variação, mas dentro de um hiato, dentro de uma perspectiva que é organicamente possível, certo? Então, se eu partir pelo oposto, a chance de a gente ter uma cirurgia que não tenha durabilidade, certo? Que acabe tendo uma variação muito rápida, porque a mama vai sofrer o efeito da gravidade, ela vai ter uma deflação, sim. Então, a chance de ter esse efeito indesejado é muito maior, certo? Então, a gente vai encerrar esse primeiro bloco, onde a gente retomou o aspecto histórico. A gente parte do princípio que a paciente tem uma queixa de aumento mamário, então é preciso fazer o diagnóstico de hipomastia. Paciente que tem flacidez mamária muito exacerbada, paciente que tem pitose. O que é pitose? É um mau posicionamento dos tecidos, certo? A areola abaixo do sulco inframamário. Então, a paciente que tem um diagnóstico desses, precisa recorrer a uma cirurgia excisional, não aumento mamário em si, certo? Então, definido isso, a gente define primeiro o tipo de implante. Agora nós vamos retomar no próximo bloco os aspectos técnicos da cirurgia. Por onde o implante é inserido? Pelo sulco? Pela areola? Em que plano ele é colocado? É retromuscular?
é retroglandular, é retrofacial, que é um novo aspecto, a cirurgia híbrida, em que envolve o implante e a gordura, síndrome ásia, linfoma anaplásico, certo? Tudo isso e ainda um pouco mais sobre mastopexia. No caso, o implante também pode ser utilizado para mastopexia, então a gente vai abordar isso já já. A gente volta com Plástica em Foco, direto das instalações da FACEP, a Faculdade de Evolução. A gente volta já. Estamos de volta com o podcast Plástica em Foco, direto das instalações da Faculdade FACEP Evolução. E o tema de hoje, do nosso episódio, é aumento mamário. No bloco inicial, nós falamos dos aspectos históricos da evolução da cirurgia de aumento mamário através de implantes de silicone, de gel coesivo. Citamos que existem outras maneiras, outros métodos de aumento mamário, as próteses, os implantes salinos. O termo implante é mais adequado do que prótese. O aumento através de lipoenxertia. Falamos sobre as características dos implantes. Eu citei a minha experiência, da minha predileção, partindo do princípio do desejo estético das pacientes de uma forma geral. E agora nós vamos falar do procedimento em si. Indicado o procedimento, alguns pontos são levantados pela paciente. Primeiro, por onde o implante é inserido. Então, os estudos já mostraram que existem 3 vias de acesso. A via axilar, que muitas vezes era solicitada pela paciente, porque se avaliava que a cicatriz era mais camuflada. Ao longo do tempo, esse acesso acabou caindo por terra, porque ela restringia os implantes, que os implantes fossem abaixo do músculo peitoral, e também ocasionavam lesão de um nervo, o torácico longo, torácico lateral, que dava uma certa anestesia na paciente, na parte lateral do tórax. Então, e era o acesso que dava mais assimetria, mais diferença de um lado para o outro. Durante muito tempo se utilizou a via através de uma incisão pela areola, também tentando fugir de cicatrizes. Todos os estudos já mostraram que essa via de acesso acaba por comprometer e dar mais chances de infecção do que todas as outras vias de acesso, vias de implantação do silicone, certo? Então, acaba que todos os estudos mostraram que cicatrizes de 3,5 a 5 centímetros de comprimento, certo? De extensão, no sulco inframamário são as vias de acesso melhores, por darem maior chance de conseguir uma simetria entre as mamas e menor chance de complicações, certo? Esses implantes eles são lavados com soluções específicas para evitar contaminação, certo? E evitar riscos de infecção. Além disso, um outro ponto que se debateu durante muito tempo e voltou ao cenário de debate atual é o plano de inserção. Se o implante ele vai estar abaixo do músculo peitoral, retromuscular, ou se ele vai estar acima do músculo peitoral. Quando o implante está acima do músculo peitoral, ele pode ser retroglandular, ou seja, está abaixo da glândula mamária, ou ser retrofacial, subfacial, abaixo da fáscia muscular. A fáscia é uma estrutura fibrosa, ou seja, rígida, que prende o músculo na sua inserção. Ou seja, o músculo ele se insere no osso externo. Então, acaba que é uma via de acesso relativamente recente comparada às outras, porque se advogava bastante que implantes no plano submuscular não incorreriam em deflação. E viu-se que isso não é o correto, ou seja, a mama não cairia. Os implantes na via submuscular, eles têm indicação quando não há revestimento de tecidos moles, ou seja, quando não há uma prensa menor do que 2,5, ou seja, você vai palpar a mama e não há um revestimento maior do que 2,5 centímetros. Lembrando que um dedo é 1,5 centímetros. É muito difícil disso acontecer, praticamente impossível, certo? A não ser que a paciente realmente não tenha tecido mamário, porque 2,5 é uma cobertura relativamente tranquila. Então,
acaba que esse ponto de corte, apesar de ser didático, na prática acaba não se refletindo tanto, porque a maioria das pacientes tem esse revestimento, certo? O plano submuscular, ele tem algumas adversidades. É um plano que dá mais dor no pós-operatório, certo? Há uma certa restrição espacial, então não é possível, às vezes, utilizar um implante que complete bem o espaço que é necessário, certo? A vantagem é que ele evolui com menos contratura. O que é a contratura? A contratura é a resposta inflamatória ao implante. O corpo vai tentar isolar aquele implante, formando uma cápsula, e aquela cápsula vai retorcendo o implante. Esse é o motivo pelo qual a cirurgia de troca do implante é indicada. Então, acaba que no plano submuscular há menos contratura. Mas tem todas essas complicações. Ele comprime as costelas, tem rarefação de costelas, pode ter fratura patológica na idade senil. No plano subglandular, abaixo da glândula, há um rompimento completo da arquitetura mamária, porque você vai inserir o implante logo abaixo do tecido glandular. Tecnicamente é mais fácil, só que do ponto de vista de durabilidade, realmente tem certa restrição. Então, na minha prática, eu prefiro utilizar o plano subfacial, voltando a dizer que é o ponto de interseção, seria um ponto do meio. Por quê? Porque acaba que você consegue utilizar um implante de projeção e dimensões mais adequado, certo? Sem as complicações de um plano submuscular, sem as restrições de um plano subglandular. Atualmente, ganhou espaço o dual plane. É um plano dual, em que a parte superior do implante é revestido pelo músculo e a parte inferior é revestido pela glândula. Também é uma indicação, mas acaba sendo a minha segunda indicação. Eu ainda prefiro os implantes no plano subfacial. Algumas questões em relação à cirurgia de aumento mamário. Em relação à amamentação, é verdade que há uma restrição em relação à amamentação? Todos os estudos mostram que as pacientes que se submeteram a aumento mamário, elas conseguem amamentar, certo? O implante, ele vai realmente promover uma compressão dos tecidos, dando ali uma diminuída no volume tecidual. Então, acaba por comprometer a quantidade de ductos lactíferos que vão existir funcionalmente. Mas os estudos mostram que há correspondência de pacientes com implantes terem a sua amamentação adequada e normal. Apesar desse tema ser polêmico, mas não há evidência de que há uma restrição de amamentação. Um outro ponto que também é polêmico é em relação à troca do implante. Então, hoje em dia se costuma dizer que os implantes eles não têm período para a troca. Isso não corresponde com a realidade. Então, apesar de não existir mais um número cabalístico, como era há algumas décadas, que se estipulava 10 anos como um ponto de corte para a troca desse implante, hoje sabe-se que o ponto de troca vai ser o período em que as complicações da presença do implante elas começam a acontecer. Essas complicações são decorrentes de quê? Dessa cápsula que se forma ao redor dele. É só você lembrar que quando você sofre um corte na pele, a pele forma aquela casca ali envolvendo e protegendo a ferida. Então, ela vai formar uma cápsula em torno do implante. E essa cápsula começa a retorcer o implante. Então, vai ter alterações morfológicas, visuais e também sintomas dolorosos em casos mais avançados. Então, nos casos mais avançados, em que há distorções, dores, a troca ela está indicada, certo? Hoje em dia, já existe um medicamento que é um antileucotrieno sem conflito de interesse. Ele existe na forma do Singulair, que era um medicamento utilizado classicamente para o tratamento da asma, por ser um anti-inflamatório muito avançado. Então, os estudos já mostram que ele consegue retardar a progressão da contratura. Então, naquela paciente por isso que é importante você, feita a cirurgia, apesar de não ser na prática o que acontece, a paciente não deixar o segmento médico. Porque a partir do momento em que ela começar a queixar de alguma alteração álgica ou alteração visual, o medicamento pode ser inserido e a gente vê que na prática corresponde ao que os estudos mostram. A gente vê um retardamento realmente da progressão da doença, certo? Da progressão da contratura.
Então, a gente já falou sobre a técnica, nós falamos sobre pontos polêmicos e, encerrando, a gente vai falar aqui de um ponto que talvez seja o mais polêmico de todos e o mais atual, a chamada síndrome ásia. A síndrome ásia é uma resposta autoimune do corpo à presença de materiais externos, como, por exemplo, os implantes de silicone, certo? E ela cursa com sintomas variáveis, mas são sintomas gerais de condições inflamatórias. A síndrome ásia, ela não tem ainda uma correspondência muito sólida na literatura, certo? Então, o termo que as pacientes utilizam rotineiramente como rejeição, se utiliza muito, será que eu posso rejeitar esse implante? Então, a gente vê que na prática, esse termo acaba não sendo muito adequado, porque a gente não tem ainda uma comprovação científica sólida que possa dizer que há mesmo um processo de rejeição desse implante, que vai culminar com produção de seroma, extrusão de pontos e tudo mais. Então, assim, esse ponto vale a pena a gente abordar, que é um ponto de interesse, de estudo atual, mas não existe uma solidez que confirme essa chamada rejeição, certo? A gente vai para mais um intervalo e a gente volta já já com Plástica em Foco, direto das instalações da Faculdade FACEP Evolução. Até já! E aí, pessoal, estamos de volta com Plástica em Foco, o podcast, e o nosso episódio de hoje tratou sobre aumento mamário. Finalizando o nosso tema, eu queria dizer que um ponto crucial das novas tendências em torno da cirurgia plástica e da cirurgia mamária é o chamado aumento mamário híbrido, que compreende o aumento através da inserção de um implante mamário de silicone, como a gente abordou, associado à lipoenxertia, o enxerto de gordura. Esse enxerto de gordura tem como função promover um refinamento, certo, dessa mama, dando mais naturalidade, e a gordura inserida, ela vai ser processada dentro do organismo e vai ocorrer a deposição de um material chamado hemosiderina. A gordura, ela é aplicada principalmente na região medial, que forma o decote, e o cólon na parte superior. Então, essa substância acaba se depositando e dando um efeito semelhante a um iluminador, conferindo ainda mais naturalidade e sendo um ponto estético bastante importante, pois a gordura, ela tira aquele efeito de degrau que é formado daquela mama bem esférica. Então, ela assume um aspecto mais natural, certo? Então, implantes nanotexturizados no plano subfacial, com incisões no sulco inframamário e o uso da técnica híbrida. Essa é a nossa tendência e a nossa prática. Nós continuamos no nosso blog www.filipegoes.com/blog, onde nós teremos um artigo sobre implante mamário e você pode continuar e se informar mais lá, certo? A gente fica por aqui e até a próxima semana com mais um episódio de Plástica em Foco, o podcast.